Bem-vindos à nossa Casa de Paz e Amor. Alguém aqui pela primeira vez? Que bom, todos já conhecem a casa. Sejam bem-vindos também aqueles que nos assistem pelas mídias sociais, para mais um dia de trabalho, para mais um dia de aprendizado, para mais uma noite onde a gente vai estar mais perto dos nossos mentores, dos mentores da casa, aprendendo mais sobre o Evangelho, sobre as palavras do Cristo, que sempre nos confortam, nos dão força, fé e a coragem necessárias para a gente seguir adiante, junto com os desafios que essa vida nos traz. Né? Sempre com muita alegria no coração, estamos aqui recebendo cada um de vocês. Alguns breves recadinhos da noite. Antes do início do trabalho, eles ficam passando aqui no painel. Um recadinho do grupo de estudo Boa Nova. É um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma bem simples, item por item, e aberto a todos os frequentadores e trabalhadores. Agora eles estão estudando o capítulo 3 do Evangelho, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Esse estudo acontece toda terça-feira, das 20h15 às 21h15, na sala Herculano Pires, aqui no andar superior. Lembrando também que a gente continua com a arrecadação dos kits de higiene para as famílias assistidas da assistência social, aos sábados aqui da Casa de Paz e Amor. O kit de higiene, eles estão pedindo escovas de dentes, cremes dentais, sabonetes e shampoos. E agora a gente precisa dar aquele gás até o final do ano, porque a casa fecha em dezembro, as famílias retornam somente em março, aí a gente já faz essa distribuição dos kits dezembro, janeiro, fevereiro e março. Quem puder contribuir, nós agradecemos muito. Vamos dar início aos trabalhos. Se a gente puder brevemente fechar os olhos, inspirar profundamente, expirar todo o ar dos pulmões, inspirar mais uma vez, expirar. Essa oxigenação física do nosso cérebro nos traz a calma física que nós tanto necessitamos para entender a lição da noite, para conseguir assimilar todo o trabalho que a espiritualidade já faz em nós, desde as primeiras horas do dia, onde eles já sabiam que nós estaríamos aqui, dispostos ao aprendizado, dispostos a abrir o nosso coração, a nossa mente, para que eles ali colocassem as palavras do Cristo mais perto de nós, e assim nós, com certeza, vamos assimilando e ficando mais perto de Jesus, dos nossos amigos, da nossa evolução moral e espiritual, que é o objetivo maior pelo qual nós aqui reencarnamos neste planeta Terra. Hoje nós vamos ter a ajuda da Sandra na leitura do Evangelho, o Felipe vai ler a mensagem, a Graça vai fazer a prece de abertura, o nosso amigo e trabalhador da quarta-feira, Nathaniel de Souza, vai falar para nós sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. A Sueli vai fazer as vibrações e a prece final, Ana Paula. Vamos dando início dos trabalhos, já sempre continuando com essa sintonia tão benfazeja que a espiritualidade faz bem pertinho de nós. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa.
Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e teu pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Boa noite. Lerei uma mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli. Tudo passa. Não te esqueças sempre de meditar na transitoriedade de tudo. Problema algum vem para ficar. Nenhuma alegria é eterna, aborrecimentos surgem e vão, dias felizes são momentos fugazes. Não te fixes demasiadamente em teus estados de espírito. Trabalha para perpetuar o bem com o propósito de fazer durar a serenidade. Assim como se alternam as estações, alternam-se as fases da alma no corpo. A dor que te parece eterna é prova passageira. A alegria perene está na perfeita integração com Deus. A paz que se foi, há de voltar. Sofrimento quem vem, há de ir embora. Conserva, no entanto, contigo a certeza de que o bem que praticas cotidianamente é uma bênção que se faz constante. Vamos serenando nossos pensamentos, acalmando nossos batimentos cardíacos. Vamos mentalizando a figura do Mestre Jesus, a equipe espiritual que já se encontra nesse ambiente a cuidar com todo o carinho de cada um de nós. Mentalizando o grande campo verde, belas flores às nossas voltas. Sentados em um círculo, nós mentalizamos a figura do Mestre Jesus, que nos convida a seu Evangelho Luz, a ouvir a palestra de hoje e que possa ser reflexões em nossos desafios do dia a dia, que possamos nesse equilíbrio de pensamento e de emoções ouvir a palestra e envolver o nosso palestrante de hoje com paz e luz, hoje e sempre, com a graça de Deus. Boa noite a todos. Boa noite a todos da mídia social. Quando a gente vai fazer um tema de estudo, a gente aprende na casa, nos cursos que a gente faz, que a primeira pessoa que tem que estudar somos nós mesmos. Então, assim, esse estudo aqui é maravilhoso porque é uma reflexão daquilo que Jesus nos trouxe. Então, o que nós vamos entender aqui nesse... Eu queria agradecer a Alessandra, né, e o Davi pelo convite, pela primeira vez, estar aqui falando. E o que nós vamos entender nesse estudo? O que Jesus quis dizer lá há mais de 2000 anos atrás com esse tema? O que ele enxergou nas pessoas e o que ele teve a necessidade de explicar para o povo daquela época? E trazer para uma reflexão do dia a dia, do nosso cotidiano, se serve para hoje. Será que o que ele falou há mais de 2000 anos serve para nós? Só que antes da gente falar sobre o capítulo e adentrar, vamos entender primeiro o que Jesus quis dizer que a minha mão esquerda não saiba o que a minha mão direita faz. O que ele quis dizer? Jesus sempre falava sobre parábolas e sobre figuras de linguagem. Por quê? Porque era mais fácil para o povo daquela época entender. A gente que viveu naquela época, a gente não tinha o conhecimento espiritual. Então, Jesus, para facilitar o seu trabalho e o entendimento, ele explicava com formas ilustrativas. Então, o que quer dizer a minha mão esquerda com a minha mão direita? Poxa, Nathaniel, minha mão esquerda não tem olho. Né? O que ele quis dizer com isso? O que são as ações da minha mão direita? É tudo que a gente faz de ruim, de egoísmo, vaidade e orgulho. Então, ele fez uma alusão à mão direita por tudo isso que nós fazemos de ruim. E o que é a nossa mão esquerda? É a nossa consciência. Então, quando ele fala que a minha mão esquerda não saiba o que a mão direita faz, ele quer dizer,
que a minha consciência não saiba que as minhas atitudes de egoísmo, vaidade e orgulho faça. Então, era essa a alusão, só para a gente entender o capítulo. E quando Jesus... será que nós realmente entendemos o Evangelho? Será que quando a gente lê, hoje, 16/10 de 2024, às 19 horas e 25 minutos, será que, de fato, a gente compreende as palavras do Evangelho? Quando a gente lê... claro, Natanael, eu leio lá, eu interpreto tudo direito. Já é um bom passo, né, se eu interpretar. Quando eu não sei uma palavra, eu vou no dicionário e vejo o que é o significado e já compreendo. Mas era exatamente isso que Jesus queria, que a gente lesse o Evangelho e só compreendesse as palavras? De fato, não, né? Quando Deus nos criou, nós somos criados simples e ignorantes. E cada um de nós ganha uma centelha de luz. Uma luz, para alguns é apagadinha, uma chaminha bem pequena, e para outros espíritos, como Jesus, a luz é um farol. Se Jesus entrasse aqui, por exemplo, nesse salão, possivelmente ofuscaria nossas vistas, de tanta luz que ele tem e emana. Mas nós tivemos outros espíritos também na Terra que tiveram essa luz e tem, né? Chico Xavier, Emmanuel, né? Todos os espíritos que têm luz, que nos ensinaram o amor. Madre Teresa. E o que Jesus propõe? Que a gente pegue essa luz e ilumine aqueles que precisam, que estão na escuridão. Que a gente aumente essa luz, se a gente não puder ser um farol enorme, mas que a gente seja uma lanterna. Então, é isso que Jesus nos traz, né, para essa compreensão. Fazer o bem sem ostentação. Eu pedi para ler esse pedacinho do trecho do Evangelho, justamente para a gente refletir. Quando Jesus fala sobre isso, ele está falando sobre acerca da humildade. Em a gente fazer o bem sem se ostentar. E quando a gente faz o bem sem ostentar, a gente faz de coração, de puro coração, pensando sempre no outro antes de pensar na gente mesmo, né? E quando Jesus fala isso, a gente primeiro tem que auxiliar o próximo antes de auxiliar nós, né? E aí, no Evangelho, nos traz a beneficência praticada, ela tem dupla orientação. A primeira é a caridade material. Quando a gente ajuda alguém, ou materialmente, né, nós sentimos bem, isso dá uma emanação boa para nós. Mas o principal não é essa, o principal é a caridade moral. Cada vez que a gente ajuda alguém com o coração puro, a gente eleva a nossa moral. E a verdadeira caridade, o homem pensa sempre nos outros antes de pensar em si. A caridade, o Evangelho nos traz o seguinte: a caridade é virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existe as outras. Ou seja, se a gente não fizer a caridade com o coração, de nada servirá. E quando nós fazemos o bem, nós devemos fazer sem vista à retribuição. Por quê? Porque a gente precisa fazer isso com o coração. E o prazer de praticar esse bem. E muitas vezes a gente precisa entender que para quem recebe uma caridade é muito difícil. Nós não sabemos o que se passa com as pessoas, as suas angústias, as suas tristezas, as suas mágoas. E quando a gente faz essa caridade, a gente precisa se preocupar com a dignidade íntima de cada um. Então o que acontece? Jamais deveremos agravar as suas amarguras, as suas tristezas. E aí, quando estamos nos colocando na forma de praticarmos a caridade, ela tem que estar com sentimento de amor. E é isso que Jesus vem nos trazer. E aí, quando a gente aprende sobre o amor, né, ao longo desses milhares de anos, quando Jesus estava lá na casa de Zaqueu e foi questionado, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. O que ele falou? Quem são meus irmãos e quem é minha mãe? Por que ele falou isso? Porque ele já estava emanando o amor para todas aquelas pessoas. E a gente, ao longo desses milhares de anos, nós fomos centralizando esse amor a um ciclo familiar. Então, o amor que nós conhecemos hoje é o amor de marido e mulher,
de pais para filhos, de filhos para pais, de avós para netos, netos para avós, irmãos para irmãos. No máximo, um amigo querido, como eu tenho amigos da infância, que a gente mantém amor. Mas a gente não consegue transmitir esse amor para os outros, né? Aqueles que trabalham com a gente, ou que vivem na rua, no metrô, porque a gente centralizou esse amor e deixou exclusivamente para a família. Mas esse sentimento que Jesus fala, ele é diferente. Por isso que ele falou lá naquele tempo. É um sentimento que a gente precisa escutar as pessoas melhor, escutar as opiniões das pessoas, não interessa se ela é da A, do B, se ela é da esquerda, da direita. Essa semana eu escutei uma piada até engraçada, né? Perguntaram para o rapaz, se é da esquerda ou da direita? Ele falou, não, eu quero ir para frente, eu quero me evoluir moralmente. E é isso que a gente tem que pensar. Não ficar nessa briga eterna, né, de se eu sou do lado A, do lado B. E aí Jesus nos traz, lá naquele tempo, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem. Muitas vezes tem pessoas que falam assim, meu vizinho é chato, ele faz barulho, tem um cachorro que late, e eu não gosto dele. E aí o vizinho que tem o cachorro fala, esse meu vizinho, eu estou tantos anos aqui morando e ele nunca me deu um bom dia, uma boa tarde. Então fica as pessoas sem se conhecer, sem conversar, achando que um ou outro está errado. E aí eu pergunto, não é mais fácil a pessoa que quer receber um bom dia, ela dar um bom dia, e uma boa tarde, um sorriso ou um abraço? Talvez a pessoa que julgue aquela pessoa chata, talvez ela falou, realmente a pessoa não é chata, eu que estava julgando de uma forma equivocada. E o que esse sentimento fraterno nos move? O que Jesus falou naquela época que move esse sentimento de amor? É a piedade. A piedade, ela é irmã da caridade e ela vem antes da caridade. É um sentimento fraterno que ele tem misericórdia ao próximo e compaixão ao sentimento alheio. A piedade é amor, devotação ao próximo. Ela respeita com o coração. E foi isso que Jesus nos ensinou tão santamente e praticou isso. Ele praticava a piedade. A piedade, ela não é dó, não é sentir dó. Muitas vezes a gente anda na rua e vê mendigos caídos na rua, embriagados. Se a gente puder ajudar com um alimento, com uma roupa, com alguma coisa material, ótimo, nós fizemos a caridade material. Mas também nós não sabemos por que ele está naquela condição. Nós não sabemos se numa vida passada ele foi algoz de alguém, se ele utilizou o dinheiro de uma forma equivocada. Nós não estamos aqui para julgar, mas a gente não sabe. Se ele escolheu vir nessa vida para pagar dívidas do passado e ele escolheu vir como mendigo, então o que nós devemos fazer, ao invés de nós julgarmos ou sentir pena? Porque pena é uma coisa que não devemos sentir. Nós devemos orar para o Pai, pegar essa luz que Deus nos deu, e fazer uma oração, pedir para que aquele espírito consiga sobreviver e passar por essa provação. E quando ele chegar no plano espiritual, que ele consiga chegar vitorioso. Já fizemos a caridade, não precisamos mais de nada disso. E muitas vezes também, nós somos mestres em fazer isso. Tem muita gente, às vezes vem algum amigo contar alguma angústia, alguma dor, e nós, assim, a nossa língua é maior que o nosso sentimento. Normalmente a gente nem espera a pessoa terminar de falar a tua angústia, a gente já monta uma resposta na cabeça, interrompe a pessoa e fala, mas se fosse eu não faria isso. Mas você é muito bonzinho, eu jamais faria isso. E a gente nem espera a pessoa terminar de falar. E às vezes a pessoa ela nem quer que a gente fale alguma coisa, ela só quer ser escutada. Ela só quer que a gente escute a dor dela, ou dar um abraço, ou dar uma palavra de apoio, mas a gente tem a ansiedade de querer resolver as coisas do nosso jeito. E aí a gente peca nessa situação. Então, por que Jesus, lá naquele tempo, ele falava em fazer o bem sem ostentação? Nós sabemos que os fariseus, eles eram os doutores da lei.
eles conheciam a lei mosaica, e eles eram os responsáveis por levar a religião ao povo daquela época e transmitir a interpretação da lei. Eles conheciam a parte teórica da lei, só que em seus corações havia muita hipocrisia, muito orgulho, muita vaidade. E aí, quando eles iam para fazer as doações, né, para os pobres, ou eles iam nas sinagogas, antes deles passarem, alguns iam tocando trombetas na frente. Por isso que foi falado isso no Evangelho. Por que isso? Porque eles queriam ser glorificados, eles queriam ser vistos como pessoas diferentes. E para o povo daquela época, para eles eram realmente diferentes. Porque como eles não conheciam a espiritualidade, para eles era fácil falar, não, eles são realmente santos, são espíritos evoluídos, conhecem as leis, então a gente tem que glorificar eles mesmos. Mas Jesus, né, Jesus como sempre, ele sabia o íntimo de cada um, o que se passava no corações dele. E aí ele veio e fala isso. Não hajam como hipócritas que vêm tocando as trombetas, para fazer-se glorificados. Em verdade eu vos digo, eles já receberam suas recompensas. E quais são as recompensas que eles receberam, né? Se nós tivéssemos o celular naquela época, possivelmente o fariseu ia tirar uma foto com um mendigo, né? Ia fazer um coraçãozinho assim, ia colocar na rede social. Uma analogia com os dias de hoje, né? Possivelmente eles estariam nessa condição. E Jesus continua: quando derdes esmolas, que sua mão esquerda não saiba que a sua direita faz. Ou seja, se suas atitudes e palavras e ações não forem puras de corações, que a sua consciência não saiba, para que você não possa gravar isso. Aí ele continua, que essa caridade seja mantida em segredo, porque o Pai que tudo sabe, ele reconhecerá as suas atitudes. Não devemos buscar a recompensa dos homens, e cabe somente ao Pai dar a recompensa. E tomar cuidado para não deixar a pontinha da mão exposta para alguém ver, fingindo estar de coração puro e esperando alguém perceber. Nas grandes calamidades, né, o planeta ele sempre tem umas grandes calamidades, né, pela natureza, pelas leis que a gente tem. E é bonito de ver que muitas pessoas elas ajudam, né, aqueles que precisam. Aqui no Brasil a gente teve as enchentes, tem muita enchente no Brasil, um país tropical, então a gente sofre com enchente o país inteiro. A última no Rio Grande do Sul, né, que foi muito triste ver as pessoas perderem as casas. Mas será que todas as pessoas que realmente ajudaram, elas estavam com o coração puro? Ou elas deixaram uma pontinha da unha para alguém ver e falar, nossa, como você é bom, como você é maravilhoso, aí o ego da pessoa, olha os fariseus, né? A pessoa, nossa, eu sou maravilhoso mesmo, eu ajudei muita gente. É claro que tem muita gente que fez de coração, né? E fez mesmo. Mas será que todos em si fizeram assim? E aí, assim, é claro que a gente tem vários órgãos e pessoas que fazem doações e precisam explicar sobre os recursos materiais, né, que são alocados para cada coisa. Isso é ostentação? Desde que a pessoa que faz a explicação ela não use como orgulho vaidade dela, não há problema algum, é muito pelo contrário, é digno, né? A pessoa está fazendo um bem para alguém e está explicando de onde aquele recurso está sendo aplicado. Nós temos várias casas, inclusive essa, que sustenta mais de 400 famílias, né? E os fariseus, naquele tempo, eles gostavam de tentar Jesus. Toda vez que eles calavam a boca dos saduceus, eles iam lá e tentavam fazer alguma coisa para ter que acusar Jesus. E aí, eles vão e fazem a segunda pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento? Aí Jesus responde, amarás teu Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, acima de tudo e todas as coisas. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós compreendêssemos esses dois testamentos, todo o Evangelho, tudo que Jesus falou, estaria explicado. A gente não precisaria estar falando sobre o Evangelho. Porque Jesus, o que ele fez? Ele pegou esses dois testamentos e, como a gente não conhecia a espiritualidade, ele foi detalhando para cada um. O perdão, você tem que perdoar 70 vezes 7. A piedade é isso. E ele foi explicando cada coisa para falar exatamente esses dois testamentos. Se nós amamos Deus, nós respeitamos suas leis. Lei do amor, lei do perdão, lei da natureza, lei da destruição, lei do livre-arbítrio, lei da causa e efeito. São várias leis que Deus tem que são imutáveis. Elas sempre existiram. E se nós respeitamos o próximo, nós respeitamos suas leis. A ciência, ela nos traz que nós temos trilhões de universos. Se vocês pegarem a ciência, nós temos trilhões de universos como esse. E 7 bilhões de sóis, e cada sói tem mais ou menos 15 planetas. Não cabe na calculadora a gente saber quantos planetas tem. E essas leis de Deus, elas regem igualmente para cada planeta. Aonde houver espíritos, a lei é a mesma. Deus não pode fazer uma lei para mim, uma lei diferente para vocês, uma lei diferente para o Japão, para os Estados Unidos, a lei é a mesma. Para Netuno, Saturno, Vênus, para onde tiver espíritos, a lei é sempre a mesma. Ela é imutável. E assim, Deus sempre existiu. Deus não foi criado. Deus não tem boca, não tem pé, não tem mão. É difícil para a gente que é encarnado, a gente tentar compreender algo que sempre existiu, né? Como sempre existiu? Sim, ele sempre existiu, porque se ele fosse criado, haveria alguém acima dele. E se houvesse alguém acima dele, Deus já não seria bom. Então, para a gente, não é inconcebível a gente admitir que existe alguém sobre Deus. Então, se ele é soberano e Deus é amor, as suas leis também. Quando a gente fala que Jesus trouxe para explanar exatamente esses dois testamentos, o que ele queria que nós fizéssemos? Que nós amássemos uns aos outros, nós respeitássemos essas leis. E quando a gente fala, eu amo a Deus, se eu amar a Deus, eu respeito as suas leis. Se eu respeito as suas leis, eu amo o próximo. Se eu amo o próximo, eu respeito as suas leis. É um ciclo, que é um looping. Então, independente para onde eu vá, eu sempre chegarei no mesmo lugar. E como eu chego nesse lugar? Através dessa centelha de luz. Essa centelha que está dentro de nós, que está no político, no ladrão, no bandido, no que faz bem, que faz mal, não interessa. Alguns têm um farol, outros têm um fósforo, que é uma chaminha que só precisa de um combustível para poder acender. E aí, para finalizar, eu queria deixar algumas perguntas para refletir, para a gente fazer uma reflexão do nosso dia a dia. Primeiro que vocês leem, se vocês puderem ler o capítulo 13, que é maravilhoso, lá tem o óbolo da viúva, fazer o bem sem ostentação, beneficência exclusiva, instruções dos espíritos, de alguns espíritos que tiveram na Terra e falam sobre a beneficência. Então, é bem bacana a gente fazer e trazer para nós. E aí eu queria deixar algumas questões para reflexão. Qual a reflexão que Jesus nos traz? Qual a interpretação dentro de nós? Quando eu faço as obras do bem, o que realmente me move? A vaidade, o orgulho, ou o egoísmo, ou a verdadeira caridade postada no amor ao próximo? A caridade com Jesus ou com os hipócritas que tocam as trombetas? Que possamos, através dessas perguntas e respostas, refletir sobre nossos atos, nossos pensamentos e atitudes. E que tua mão esquerda não saiba a que a tua mão direita faz. Que Jesus os abençoe e que essa luz divina, que é uma centelha de luz que está em todos nós,
ilumine vossos corações e os seus entes queridos que estão em casa. Muito obrigado. Só temos a agradecer. Só temos a agradecer ao nosso companheiro Natanael por tantos ensinamentos sobre a piedade, o amor ao próximo, a caridade. Que as palavras dele possam tocar o nosso ser durante toda essa semana que se inicie. E que possamos começar agora a terapêutica do passe, com os médicos que se prepararam desde cedo para este momento. Nós agora todos asserenados, tranquilos, vamos nos acomodando nos nossos lugares, respirando fundo, abrindo nosso coração, a nossa mente, para que todos esses fluidos de amor possam penetrar no nosso ser, desde o alto da nossa cabeça, fortalecendo a nossa ligação com o mais alto, a nossa fé, a nossa confiança. Partindo para o coronário, onde os nossos pensamentos são purificados, são clareados, para que a gente pense com otimismo, com positivismo, para nós e para todos aqueles que nos cercam, que a gente possa fazer construções boas, bonitas, alegres, para a nossa vida. Seguindo, nós vamos descendo na altura da garganta, no laríngeo, e vamos adocicando as nossas palavras para que elas sejam piedosas, caridosas, para que quem está nos ouvindo possa sentir que dentro de nós tem um pouco de Jesus, que ela sinta a presença de Jesus em nossa fala. No cardíaco, na altura do coração, vamos purificando os nossos sentimentos, que a gente possa ter sentimentos bons para nós e para todos que estão ao nosso redor, todos que trabalham conosco, a nossa família, para o mundo inteiro a gente possa ter sentimentos de caridade, de amor, de harmonia e fraternidade. Seguindo para o gástrico, na altura do nosso estômago, onde se acumulam tantas energias, estresse, nervoso que passamos, vamos purificando também esse centro de forças, para que a gente possa ficar tranquilo, para que a gente possa se asserenar no nosso dia a dia, pensar, que as nossas palavras passem pelo filtro, para ver se o que a gente está falando vai ser bom, e o que a gente está sentindo também vai ser bom para as pessoas que estão do nosso lado, e assim aliviando também o nosso ser, tirando o nosso estresse, tirando nossas preocupações. No esplêndico também, vamos mentalizando o nosso baço para que tudo possa ser iluminado, irradiado de muita luz, para que a gente também consiga nos tranquilizar. O básico, nossa força criadora, possa ser usada com respeito, com dignidade, e a gente saiba sempre usar essa força, que é o dom divino que Deus nos deu. Que a gente possa ter o nosso pensamento sempre guiado pelo Evangelho Luz, para que a gente possa, ao nos levantar, agradecer por mais esse dia, agradecer por mais essa oportunidade divina de estarmos aqui encarnados, por estarmos aqui cumprindo o nosso caminho, seguindo o nosso caminho, auxiliando e nos melhorando, evoluindo moral e espiritualmente. Que a gente possa mentalizar, vibrar pela nossa casa de paz e amor, que nos acolhe, que nos recebe com tanto amor, que está aqui sempre de braços abertos para nos acolher. Vamos vibrar para a sua diretoria, para que sempre se fortaleça, para que possa seguir, tomar as melhores decisões na direção da casa, e que seus trabalhadores também possam se fortalecer do dia a dia e sempre lembrar do compromisso assumido de servir em nome de Jesus.
que a gente possa mentalizar o nosso lar que é a nossa escola redentora, onde nós estamos com as pessoas certas para o aprendizado, para a caridade, para o desenvolvimento de vários sentimentos que a gente tem que trabalhar com os nossos queridos. Vamos mentalizar a nossa casa com muita luz, com muita paz, todos os nossos amados sendo envoltos por essa cúpula de luz, onde todos se fortalecem, todos pensam para o bem, todos querem viver em união e fraternidade. Mentalizando também as urnas que estão aqui na porta do Paz e Amor, onde nós colocamos os nomes dos encarnados que estão passando por dificuldades, seja de saúde, seja de emprego, seja de dificuldade dos relacionamentos, que todos sejam amparados, que todos possam sentir a presença de Jesus em suas vidas, dando-lhes força, dando-lhes coragem para tomar as melhores decisões. Também na urna dos desencarnados, aqueles queridos que já nos deixaram, que a gente possa vibrar por cada um deles, para que sejam envoltos, acolhidos, com muita luz, com bênçãos de paz, esclarecimentos, tratamentos que se fizerem necessários para a sua cura divina e possam seguir o seu caminho de luz, de paz e de evolução. Que a gente possa, no nosso dia a dia, sempre ter bons pensamentos para todos nós, possamos vibrar o amor, a caridade e a fraternidade. Que a gente possa vibrar também para o nosso planeta Terra, que tão necessitado de paz está, para os líderes, governantes, que têm o seu coração tocado pelo amor de Jesus, para que façam o melhor que puderem pelo seu povo, pelos seus vizinhos. Que Jesus os abençoe. E agora vamos seguindo e fazendo a fluidificação das nossas águas. Quem trouxe a sua garrafinha, quem não trouxe, vai mentalizando o seu filtro da sua casa, sendo colocado lá todo o lenitivo necessário para que você possa seguir em frente, para que todos nós possamos curar das nossas doenças, das nossas mazelas. Que a gente possa tomar essa água com muito respeito, elevando o nosso pensamento a Jesus, fazendo uma oração de gratidão por tanto amparo. E assim nós vamos partindo para o encerramento do nosso trabalho, convidando o nosso amigo para fazer a oração final, a prece final. Que assim seja. Vamos assim nesse instante, agradecendo por tudo que recebemos nessa noite, agradecendo pelos ensinamentos da palestra, pelo fortalecimento e amparo que o nosso Mestre Jesus nos dá e por todas as bênçãos recebidas. Que possamos retornar aos nossos lares, na companhia do Mestre, que tenhamos uma semana repleta de paz e harmonia e que estejamos juntos novamente na próxima semana. Pai de infinita bondade e amor, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa noite a todos, obrigada pela presença e até a próxima quarta-feira, se Deus permitir. Paz e amor em Jesus.